Acesse nosso site www.radiochicoxavier.com, instale nosso aplicativo e ouça palestras, radionovela, músicas e mensagens à voz de Chico Xavier. Vamos lá, certo? Pode ser a resposta à sua pergunta. Será que eu apresentei algum desses sintomas? Choro inexplicável, batedeira, taquicardia, arrepio pelo corpo, sonolência, insônia, dores sem diagnóstico, mau humor, irritabilidade. Isso foi enumerado pela grande Marlene Nobre numa palestra. Eu peguei. Alguma dessas coisas aqui a gente já passou. Um choro inexplicável, um determinado tipo de sensação. E muitas vezes a gente não sabia explicar. O que é isso? Né? O que é que está acontecendo? Então, esses sintomas são sintomas característicos de influenciação, de aproximação de irmãos, de entrelaçamento de campos. E aí vocês vão entendendo melhor. Pânico. Algumas pessoas já chegaram aqui na além, um pânico terrível. Né? Ontem, depois eu passo aqui para vocês tirar foto, tá bom? A gente recebeu ano passado, até a amiga de Sônia que está chegando ali, né? Que estava com um problema de pânico na vida e chegou lá para a Sônia ajudar. E Sônia disse: eu só posso fazer uma coisa, quer ir para além, eu lhe levo. E aí trouxe no primeiro passe, ela veio com Sônia. A partir do segundo, veio dirigindo o carro, parou ali na entrada, alguém teve que estacionar, acho que foi Sônia. Depois ela veio e estacionou já no terceiro domingo, atravessou ali. No quarto domingo já foi melhorando no estacionamento, mas ela foi vindo de carro, né? Ela acabou o tratamento faz um ano mais ou menos dessa história. E ela agora, Sônia me mandou uma foto que ela está tocando sanfona, porque depois disso tinha um sonho de tocar, se inscreveu lá, fez um curso e está por aí, né? Eu já disse a Sônia para tocar triângulo, para ir com ela para os shows. Enfim. Mediunidade ostensiva. Todos nós somos médiuns. Agora, nós precisamos entender o seguinte: usualmente, assim só se qualificam aqueles em que tem a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada. Então, para algumas pessoas, a mediunidade ela se mostra melhor caracterizada. É isso que se chama os médiuns ostensivos. Na verdade, todos somos médiuns. Os ostensivos é como se eles tivessem um campo maior, um campo mais aberto. E esse campo mais aberto propicia a eles determinadas características. No livro Vivência Mediúnica, do projeto Manuel Filomeno de Miranda, as comunicações dos espíritos com os homens são ocultas ou ostensivas. Ostensivo, explícito, em que pensamento dos espíritos comunicantes se sobrepõe a dos médiuns. E outro discreto, em que o pensamento se mescla ou se confunde com a do próprio médium. Então nós vamos ter aí duas coisas bem caracterizadas em termos de mediunidade. Aquela que seria mais discreta, que é a mais comum, certo? Ali a gente está falando do campo das mediunidades inspirativas e intuitivas, é as mediunidades que muitos artistas fazem músicas, né? Muitos
estudiosos conseguem encontrar caminhos que nem podia se imaginar, né? E tem a mediunidade ostensiva, ela é mais explícita, né? Tipos de mediunidade. E aí a gente vai se deparar com os tipos de mediunidade. Nós temos médiuns de efeitos físicos. Então, para que ocorra aquelas histórias que a gente costuma ouvir, batidas, ruídos, é necessário que no ambiente ou próximo exista um médium de efeito físico. Só é possível ocorrer batidas se tiver médiums de efeito físico. Médios sensitiva ou impressionáveis são aquelas pessoas que sentem, vai passando, sente algo próximo, às vezes um toque na pele, né? Um outro tipo de mediunidade ostensiva. Mediunidade auditiva, né? São aqueles que têm a capacidade de ouvir os espíritos, né? É uma coisa que uma irmã minha tem e às vezes ela está bem perturbada. Por quê? Porque ela escuta várias vozes ao mesmo tempo, pedindo coisas diferentes. Psicofonia, todo mundo já está mais habituado, né? Que é aquela capacidade de dar comunicação. Vidência, aquela história de ver o espírito. Essa minha irmã também tem vidência. Mediunidade sonambúlica, essa é ali próxima do sonambulismo. E o sonambulismo que fala na codificação, na doutrina, não é aquele sonambulismo natural dos filmes, a pessoa sai, né? O sonambulismo que está retratado na codificação é um sonambulismo induzido pelo magnetismo. Então, vai existir o sonambulismo e a mediunidade sonambúlica. A diferença é que no sonambulismo comum da pessoa, é o próprio espírito da pessoa que vê, que dá as comunicações. Na mediunidade sonambúlica, é um outro espírito que passa a informação. Certo? Mediunidade curadora, é uma mediunidade que ela é rara. Muitas pessoas dizem assim: minha equipe de médiuns passistas são médiuns curadores. Não é bem assim. Um dia nós podemos chegar lá, está lá na codificação, mas hoje é raro, porque para esse tipo de mediunidade é preciso determinadas características e envergadura moral muito diferenciadas. E a psicografia, que já é mais comum, ou pelo menos mais famosa devido ao trabalho de Chico Xavier, né? Eu queria saber a olfativa, está ali na sensitiva? Existem outros tipos de mediunidade. Existe a mediunidade olfativa também, como tem outras. Essas vamos dizer que seriam as principais, como a mediunidade onírica, né? Como a mediunidade de pressentimento também existe. Onírica é no sonho. Vocês lembram lá que José, na época do Cristo, teve um sonho revelador? Ponto. A pessoa sentia, a mãe de Divaldo sentia o cheiro de rosas, né? A mediunidade olfativa. Bem como aqui tem magnetizador que está sentindo o cheiro na hora do tato magnético. Então, já é uma outra coisa. Quem são os médiuns? Esse material, eu mostrei um dia o áudio desse material num grupo mediúnico que a gente fazia parte, há uns 5, 7 anos, acho. E chocou um pouco as pessoas.
Por quê? Porque muitas vezes a gente tem a falsa ideia de que médium é como fosse assim, um Chico Xavier. Todo médium é Chico Xavier, né? Ali Chico era diferenciado de tudo, né? Só que Emmanuel vai trazer isso aqui, ó. Isso é de Emmanuel, não é meu não, viu? Na sua generalidade. Tinha até mais coisa, eu tirei para os médios não ficar depressivo. Não são missionários, são almas que fracassaram desastradamente. O passado obscuro e delituoso. São almas arrependidas que quase sempre são espíritos que tombaram dos cumes sociais pelos abusos do poder, da autoridade, da fortuna e da inteligência, e que regressam em favor do grande número de almas que desviaram das sendas luminosas da fé, da caridade e da virtude. Eu tenho um texto completo, quem depois quiser eu posso mandar, né? Então, a gente quando vê Emmanuel trazer isso, aí ninguém mais quer ser médium, né? Eu lembro quando eu comecei nas reuniões mediúnicas, eu me esforçava para incorporar. Eu dizia, não pode, eu tenho que incorporar aqui, o povo diz que eu sou médium, faz esforço, não acontecia nada, né? Depois que eu fui estudando, aí eu fui ficando assim, não, é melhor, não. Depois que eu fui vendo, né, as pessoas próximas como é cobrada, né, aí eu digo, obrigado, Senhor, né, por não ser. Acho que teve um dia que eu me ajoelhei, né? Enfim. E aí, a mediunidade não deixa de ser uma bênção para essas pessoas, muito embora algumas olhem assim e digam, pô Senhor, eu joguei pedra na cruz, minha mãe diz muito isso, né? Ela diz, eu acho que eu fui a que bateu o prego. Eu digo, o pior é que a senhora levou a gente, um para botar a cruz, outro para segurar o prego, botou todo mundo nessa, né? Enfim, então médium não é para ficar se vangloriando ou se achando, nem médium, e eu já faço paralelo, nem magnetizador. Eu conheço magnetizadores que saíram por aí já dando curso e tudo mais, sem se preocupar que a vaidade que ele estava dentro desse processo, ele estava contaminando o seu fluido, estava perdendo a potencialidade. Da mesma forma o médium, se ele abre o campo da vaidade, do orgulho, se ele não trabalha isso, ele pode ser envolvido. A gente vai ver aqui como é que acontece o processo. Bom médium e boa mediunidade. Qual a mediunidade mais preciosa? Não existe, Emmanuel, mediunidade mais preciosa. O bom médium, pois, não é aquele que comunica facilmente, mas aquele que é simpático aos bons espíritos. Então, eu já tive em determinadas reuniões que a pessoa incorporou 16 espíritos. Quando ela terminou, eu disse, você não sabe o que é mediunidade, você é deseducado, você precisa estudar. Claro que a pessoa saiu do curso, né, cuspindo maribondo para cima de mim. Mas, porque na doutrina vai dizer, não é pela facilidade de comunicar. Se você pegar um médium já com campo aberto e colocar ele na reunião, ele vai dar 4, 5, 6, 10 comunicações, né? Quando ele passa a entender mediunidade, seus objetivos e tudo mais, né? Que o objetivo não é dar uma quantidade de informação, mas é a qualidade da informação, aí ele começa a avançar. Dever do médium. O médium deve trabalhar pelo seu aprimoramento íntimo. Quando eu falar que médium,
eu gostaria que os magnetizadores tomassem para si também, porque todos somos médiuns, né? Alguns mais ostensivos que outros, mas todos somos. Aqui, as imperfeições morais do médium e a inexperiência geram no exercício mediúnico obstáculos específicos, a estagnação, as mistificações e a obsessão. Então, camarada está lá, num grupo mediúnico, na casa espírita, só pensa em dar comunicação, não vejo a hora de chegar a semana, porque eu quero dar uma comunicação, porque eu quero trazer uma psicografia de Bezerra de Menezes, que eu quero botar na internet. Aí vem uma mensagem assim de Bezerra de Menezes, que provavelmente alguns de vocês tenham reenviado nos grupos. Bezerra de Menezes pede orações pelo Brasil. Essa aí é uma das piores comunicações que eu já vi. Pronto. Tão ruim que Bezerra de Menezes só pensou no Brasil. A África, que sofre muito mais do que o Brasil hoje, Bezerra de Menezes não. Então, é esse tipo de coisa que acaba acontecendo quando o médium não melhora moralmente. O objetivo da mediunidade vai estar relacionado a isso, para forçar o médium a evoluir moralmente. Não é para ele trazer comunicações,